em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação Especial. Eu sou Rafael Arinelli e comigo temos aqui Pedro Amaro. Seja bem-vindo ao nosso espaço especial aqui, Pedrão. Obrigado pelo convite mais uma vez aqui, né? Seu ouvinte deve estar de saco cheio de mim, mas enfim, vão ter que reclamar com você. Não, aqui ninguém reclama porque sabe da sua categoria, então não tem reclamação. Obrigado pelo convite. Valeu. E temos aqui também meu querido Daniel Cury. Opa, tudo bom, gente? Que bom estar aqui pra falar de mais filme bom. Mais filme bom. Né? E clássico dessa vez. Exatamente, pois é. Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos em mais uma edição especial do podcast Cinemação para bater um papo sobre um clássico, um filme que é a marca, ou é uma das marcas, né, do neorrealismo italiano. Nós vamos falar aqui sobre Ladrões de Bicicleta. E para bater esse papo aqui, nós vamos ter a ajuda do nosso querido Pedro, que está aqui, que veio lá emprestado do canal Claquete, né? O Pedrão é sempre bom ter ele aqui e já fica o convite aí, porque o Pedrão é nosso especialista, tem até artigo no seu site sobre o neorrealismo italiano, não é, Pedrão? Que conste nos autos que esse título de especialista foi dado pelo Rafael, tá? Eu não tenho culpa do que ele fala, eu não controlo. Quem controla é o Dani, tá? Mas, enfim, brincadeira à parte, eu não sou nenhum grande especialista, mas tenho estudado muito o neorrealismo italiano porque é um dos momentos mais bonitos do cinema mundial, da história do cinema, e quem se diz cinéfilo tem que ver, cara. Eu não gosto de falar isso, tem que ver, tem que ter contato, mas é uma preciosidade tão grande que seria um desperdício deixar isso passar. E no podcast de hoje nós vamos falar mais sobre isso. Exatamente. Isso é muito legal, porque o filme, a gente vai falar sobre o filme, mas vamos falar também sobre o movimento, né? E vale lembrar, você ouvinte, que mais uma vez, né, esse episódio aqui ele está sendo trazido a vocês graças ao Telecine, né? Nosso parceiro aqui. E o Telecine nos convidou a gravar um episódio onde a gente possa falar justamente sobre os 125 anos do cinema. Pois é, para você que não sabe, o Telecine ele nos presenteia com esse conceito de que o filme ele é só o começo. Então, a ideia aqui é justamente trazer um conteúdo relevante, trazer material extra, trazer making of e muito mais. Por isso que o papo de hoje a gente vai falar sobre Ladrões de Bicicleta, mas também a gente vai falar sobre o neorrealismo italiano, que é esse movimento tão importante para o cinema, como o Pedro já bem destacou. Mas o Telecine, ele tá fazendo isso, mas o que o Telecine quer fazer vai muito além do neorrealismo italiano. Então, Dan, diz pra gente o que o Telecine ele tá aprontando. Então, o Telecine tá é basicamente um grande festival, né, chamado de 125 anos de cinema, que é um projeto que passa por diversas escolas do cinema, desde os primórdios lá, dos filmes dos irmãos Lumière, até os dias atuais, com inclusive filmes e conteúdos super raros, né, até clássicos icônicos e já vistos por muita gente. Ele começou em 2020 e desde então todo final de semana lá no Telecine Cult, né, na TV paga, são dedicadas às mostras especiais do projeto. E além disso, foi criada essa Cinelist, que é a Cinelist 125 anos do cinema, no app do Telecine, com uma curadoria sensacional, com os filmes divididos mesmo certinhos, né, entre os períodos. Então você tem lá Pioneiros do Cinema, Montagem Soviética, Surrealismo, Era de Ouro de Hollywood, Cinema Novo, Nouvelle Vague, entre muitos outros. E aí você entra lá, então você tem uma oportunidade, né? É uma oportunidade muito boa para quem é apaixonado por cinema e quer aprender mais, assistir mais clássicos, e às vezes nessa coisa de, né, assim, às vezes na hora de se organizar, é muito bom você ter lá uma listinha organizada com vários desses filmes, muitos desses filmes assim disponíveis para você assistir a hora que você quiser no aplicativo do Telecine, incluindo esse maravilhoso que a gente vai discutir hoje, né? Pois é, exatamente. E vale lembrar, né, que para você que não sabe, aqui no Cinemação é de praxe, mas teremos spoiler, né? Então acho que tudo bem, né? Um filme de 1940 ali, acho que tudo bem, né? A gente dá spoiler sobre esse filme.
Ainda mais que é um filme que não envolva um grande plot twist, né? É um filme muito de sensação, de sentimento. Então, esses filmes eu sempre acho que é tranquilo de se discutir, né? Exatamente. Io sto qua per questo. Vedremo un po' quello che si può fare. Ari, c'è il posto. Che posto? A Tacchino. Stai da presentare al centro affissioni. Gli dai sta carta e te porti il libretto. C'è niente per noi. Mannaggia la miseria, oh. E qua? Per noi. Ci sono due posti per tornitori, ma qui i tornitori non ce ne stanno. E se non sono tornitori devo seguire a stare qui a fare la muffa. Oh, e che puoi sfogare con me? Ari, ricorda di portare a bicicletta. Chegava aos cinemas no dia 24 de novembro de 1948 o filme Ladrões de Bicicleta. Filme dirigido por Vittorio De Sica e estrelado por Lamberto Mogionari. Tem que fazer a mãozinha, Mogionari. Maggiorari. Bom, esse foi o primeiro longa-metragem a vencer o Oscar de melhor filme estrangeiro. Na época ainda não existia essa categoria, uma categoria própria, né? Ele ganhou aquele filme internacional, né? Oscar, não, ele ganhou acho que um Oscar, tem um nome pra isso, esqueci aqui. O que eu vi é que era Oscar filme internacional, alguma coisa assim, ele tinha um nome um pouquinho diferente, né? Mas enfim, a sinopse do filme é a seguinte, o filme, ele apresenta a situação de muitos italianos que depois da guerra estavam desempregados. E aqui nós vemos o Antonio Ricci, que um dia consegue um emprego como colocador de cartazes. Entretanto, para conseguir o trabalho, ele precisava de uma bicicleta, o que o fez penhorar alguns objetos da casa para conseguir adquirir uma bicicleta. A trama se desenrola a partir do dia em que sua bicicleta é roubada e junto com seu filho Bruno, ele fica procurando, né, essa bicicleta e o ladrão e tal por toda a Roma. Dani, diz pra gente, além da direção do Vittorio, além da atuação do Lamberto, quem mais compõe a ficha técnica de Ladrões de Bicicleta? Bom, então, o filme tem vários nomes que assinam o roteiro, mas os principais nomes são o próprio Vittorio De Sica, né, que também teve a mão dele no roteiro, e o Cesare Zavattini, que é o principal nome, né, como roteirista, e que também foi um dos principais nomes do movimento do neorrealismo italiano, né? Ele, enfim, era um nome muito importante, né, na produção cinematográfica na época. Sim, além dele ajudar no roteiro, ele ajudou em vários outros roteiros de vários outros filmes, e diz a lenda de que alguns filmes que ele não era acreditado, era acreditado a outras pessoas, ele deu pitaco também. Bom saber, né? E não duvido nem um pouco, assim, porque ele tem até uma frase, né, que ele falava, filmem a verdadeira Itália, não exatamente desse jeito, mas tem uma frase que é citada dele de incentivo, né, para as pessoas fazerem os filmes na época. Sim, sim. Mas o filme também tem a fotografia do Carlo Montuori, tem a montagem do Heraldo da Roma, que também fez a montagem do Umberto Di, que é um outro filme neorrealista também do Vittorio De Sica, e também fez a montagem do Roma Cidade Aberta, né, que é também um dos maiores ícones do movimento. A trilha sonora desse filme é do Alessandro Cicconini, e no elenco tem, claro, várias pessoas que aparecem, mas os principais nomes são o Lamberto Maggiorani, que faz o protagonista, né, junto com o filho dele, o menino, o Enzo Staiola, que inclusive, pelo que eu pesquisei e que encontrei, ele é o único de todo o filme que é vivo, né, tá vivo hoje, dá entrevistas até por conta do papel dele ainda criança, né. E também tem a Lianella Carel, que faz a mãe, né, dele, que aparece no começo. Esses três atores e muitos outros eram atores não profissionais, né, eles foram escolhidos pelo diretor e de outras maneiras, mas eles têm, se você procurar, eles fizeram filmes depois, então eles ingressaram na carreira de ator pelo menos por um tempo, tiveram outros filmes. O Enzo Staiola chegou a gravar filmes grandes, né, de grandes diretores americanos até, um pouquinho mais velho. Mas não deu muito certo, né? Mas assim... pagou umas contas, né? Deve conseguir um trampo. Né? Se até o garotinho mesmo chegou a ir pra Hollywood, mas realmente não teve uma carreira tão famosa. É importante isso que você falou, Dani. Eles eram atores não profissionais, mas eles eram atores, Sim. tá? Existe um mito que diz que todos os filmes pegavam pessoas que não eram atores. Então isso é mentira. Já acaba o primeiro mito aqui. Muito bem colocado pelo Daniel. Não, exatamente. Eu acho que uma coisa que é legal de talvez já começar a falar, né, assim, do neorrealismo como um todo, é que ele tem uma série de, entre aspas, regras que muita gente repete, né? Eles eram filmes com pessoas que não eram atores, eram filmes feitos de maneira apenas na Roma de verdade, nas cidades de verdade e não em estúdios. E não é bem assim, tem muitas cenas em estúdios de vários filmes, tem filmes com não atores, mas tem filmes com grandes atores, que já eram muito famosos na época. São apenas características
temáticas que permeiam o neorrealismo italiano, mas a base do neorrealismo acho que está justamente na ideia de filmar uma Itália verdadeira para contrapor aos filmes da época fascista, né? Da Itália, da época que o fascismo só permitia filmes ou muito irreais, que mostravam só a elite, ou a própria propaganda, né, fascista do Mussolini, que daí eram, né, com essa coisa de ficar filmando só os prédios e tal, né, aqueles prédios antigos, como se eles fossem, do tipo assim, são maravilhosos. Então, acho que esse é o principal, né, do neorrealismo, e aí essas regras, entre aspas, vão se adequando, cada filme tem um jeito, cada filme tem seu estilo e tal, né. É que também tem outra coisa, né, quando a gente tá falando de neorrealismo, eu acho que é até importante a gente começar falando desse filme justamente se debruçando no movimento, porque ele explica também muita coisa em relação ao filme. Então, até o termo, né, neorrealismo italiano, para quem é de fora, quem não conhece, quem tá, sabe, vendo isso pela primeira vez, às vezes até se assusta, né, com o nome, caraca, é um troço complicado e tal. E aí eu pensei assim, bom, como que eu poderia explicar isso de uma maneira muito simples para uma pessoa que tá começando, que tá querendo estudar um pouco isso? Aí eu fui direto no nome, né, neorrealismo. Então, neo é um prefixo de composição que significa novo, e realismo traz justamente o sentido de algo real. Então, é muito simples. Neorrealismo italiano é simplesmente, o nome já diz, é um movimento de uma nova realidade da Itália. E por que isso acontece? Por isso que o Dani já veio falar pra gente aqui. É um movimento cinematográfico, né, que desponta justamente nos anos 40 ali e tal, e ele tinha por característica esse lance de ser um cinema que se pautava muito mais nas suas histórias sobre a classe trabalhadora, filmado com pouquíssimos recursos e tal. Então a gente já tem isso, né, até porque a Itália passava também, né, por grandes dificuldades econômicas e tudo mais, justamente por conta dessa pós-Segunda Guerra Mundial que aconteceu ali de 1939 a 1945. O que eu acho interessante é que quando a gente vai olhar o que é o movimento neorrealista e tal, e aí a gente vai ver, né, o que tá acontecendo ali com a Itália e tudo mais, a gente consegue ver isso, porque quando eu tava estudando a história do neorrealismo italiano, existia uma expressão que era falada na época que era o cinema do telefone branco, justamente porque existia essa vontade dos italianos de fazer um cinema muito parecido com o hollywoodiano, que era um expoente de riqueza, de poder e tudo mais e tal. E aí, o lance do telefone branco é porque como você tinha muitos filmes filmados em estúdio, e sempre com essa coisa da alta classe ali, né, das pessoas, a riqueza e tudo mais, sempre tinha um telefone branco que aparecia em cena, que era um símbolo de riqueza, de poder e tudo mais. Então, o neorrealismo surge justamente para quebrar com isso, porque como você tinha um movimento político ali, muito opressor e tal, pessoal, os cineastas da época começaram a criar um movimento para falar assim, ó, o cinema não é só sobre isso, o cinema tem outras coisas. Então, essa questão de esses conceitos que surgem, né, ao longo do tempo, é porque também a gente tá falando de um movimento que durou tipo uns 10 anos, 20 anos muito forte ali, e ele foi se modificando ao longo do tempo, né? Ele pode ter começado como uma coisa muito purista no sentido de, vamos filmar plano aberto, filmar na rua, sem estúdio, não sei o que e tal, mas aí o outro cineasta que ia filmar já falava, não, eu vou filmar tudo aqui na rua mesmo, sem ator e tal, mas eu vou filmar 2 ceninhas ali no estúdio e tal, então o negócio... Vou fazer uma chuva falsa, como tem ladrões de bicicleta... Exatamente. Então, assim, era uma coisa orgânica também, né? Não é que existia um movimento, tipo, super pensado e organizado, né? E tá tudo bem, isso não é um problema, né? Você não precisa fazer o tempo todo, 100% tudo na rua pra dizer que seu filme tem um viés que busca retratar algo natural, né? Seja lá o que isso quer dizer. Mas vocês falaram muito bem nessa questão da guerra, a questão de Hollywood, porque é importante pra gente discutir a questão do neorrealismo, né? Por quê? A guerra destruiu a Itália. E é que é importante te mencionar, os filmes americanos que estavam fazendo muito sucesso ainda não tinham chegado para a Europa, porque durante a guerra não foi exibido. Um grande exemplo que chegou com atraso foi o Cidadão Kane.
Cidadão Kane chega com atraso pra ser exibido, tanto que o Bazin, lá na França, quando assiste, fica maluco. Ele fica igual aquele urso do Pica-Pau, correndo de um lado e pro outro, muito feliz. Então, existia sim um respeito pelos americanos e ver a quantidade de arte que eles estavam fazendo e o interesse dos italianos em produzirem algo próprio. Só que muitas pessoas vão dizer que o neorrealismo é um movimento puramente de esquerda. E não é bem assim. É porque acabou sendo pelo que o Dani disse. Era um movimento que visava dialogar com a classe trabalhadora. Não que necessariamente falar com a classe trabalhadora seja algo de esquerda, mas naquele momento acabou se transformando porque era o principal espectro político que olhava para essas pessoas, né? Tentando não entrar numa discussão muito ampla, porque muita gente define como assim, um movimento de caráter marxista. Então não é bem assim, tá? Até o próprio nome, neorrealismo, eu confesso que eu tenho um pouquinho de birra, né? Porque eu tendo a levar talvez ao pé da letra, mas no decorrer do podcast a gente vai comentando esses pontos. E é interessante essa questão de Hollywood que você comentou, porque o Ladrões de Bicicleta, no fim, ele é um filme muito simbólico, né? Além de muito bom e de muito importante, ele simboliza o neorrealismo, né? Com essas características de uma maneira muito, muito interessante. E não deixa de ser curioso você ter a profissão, o trabalho que ele encontra, o de pregar os cartazes dos filmes de Hollywood, né? Ele tá colocando... Sim, é a Rita Hayworth que aparece naquele pôster. Exatamente, a Rita Hayworth lá, né, no pôster, e ele tá colocando, então não deixa de ser também um outro elemento, né, que a gente tá vendo. E essa questão de ser de esquerda até, é tipo, claro, não necessariamente, mas é aquilo, né, também. Depois de um período de um governo fascista do Mussolini, exatamente, tudo seria à esquerda do Mussolini. Não tem como estar à direita do Mussolini, politicamente falando. E esse filme, eu particularmente coloco como o maior símbolo do neorrealismo. E historicamente, o Roma Cidade Aberta tem um valor um pouco mais à frente de ser o filme que inaugura. Só que eu vejo os elementos mais interessantes em Ladrões de Bicicleta. Algumas pessoas vão colocar outros filmes que pra mim não são, tá, gente? Muita gente vai colocar vários outros filmes. Na verdade, até de 45 até 50, eu diria que poucos filmes podem ser vistos como um filme que pertence ao movimento. Por exemplo, alguns vão colocar Europe 51. Vocês viram que eu misturei, né? O português com o inglês, né? 51 como um filme que faz parte do movimento. Só que esse filme não tem muito de neorrealismo porque é uma mulher rica que decide ajudar os oprimidos porque perdeu o filho. Outros vão colocar o Viagem à Itália, de 54, mas é um filme sobre um casal rico que vai passar as férias na Itália no momento que o casamento não tá numa boa vida. Então, isso não dá pra colocar dentro do neorrealismo. Porque o neorrealismo tinha que focar nessa classe trabalhadora. Por isso que as premissas eram muito simples. Aqui não tem, por isso que eu brinquei até com o Rafael, que não tem spoiler. É um cara que perdeu a bicicleta, vai ter que dar um jeito de resolver o problema. E aí que tá a beleza. E aí que tá a questão tão bonita da história do filme. Porque ao mesmo tempo que mostra uma simplicidade como a história pode ser contada, se a gente pensar a nível de Brasil, acho que dialoga muito com a gente. Pra gente ser um povo também que vem de baixo, um país de terceiro mundo, enfim, não sei se hoje o Brasil tá nesse patamar, mas acho que vocês estão entendendo, quem tá nos ouvindo, o que eu quero dizer, né? A gente também tem esses desafios no dia a dia. Sim. Por isso que esse filme dialoga muito com a gente. E que confrontam com a questão do questionamento sobre o que é fazer o certo, né? Quer dizer, ele se vê na necessidade, né, de roubar bicicleta, lá pro final, já dando spoiler, né, do final, mas o cara que roubou ele também tava na necessidade de roubar aquela bicicleta. Exatamente. Né? O sistema da pobreza, né, força os pobres a lutarem entre si, né? Exatamente. E o filme mostra isso de uma forma muito bonita pra gente realmente se colocar no lugar deles e tentar entender por que as pessoas são levadas a fazer essas coisas, né? E tem uma coisa interessante que o Pedro estava falando sobre justamente esse filme como ser um dos filmes que marcam justamente o neorrealismo italiano, e eu considero ele também, talvez um grande expoente, né, do movimento, porque eu vejo assim, ó, como eu tava falando, no começo a gente pode entender o filme, a gente tem que entender que é um movimento que começa, né, ali por 1940 e tal. Esse filme, como ele surge já em 48, a gente está falando de um neorrealismo que já está se modificando. E aí a gente tem a figura do De Sica, que era o diretor, né, fazendo o seu trabalho ali, mas já com esse movimento já um pouco modificado e tal.
E aqui é interessante da gente ver que o De Sica, ele prefere um estilo onde ele pega a câmera e ele explora muito mais a profundidade de campo, ele faz um trabalho diferente de outros filmes do neorrealismo, quando você vai ver, que era uma coisa realmente muito mais caseira, você percebe um jeito de filmar diferente. Tinha se perdido, né? A palavra interessante é essa, tinha se perdido, porque a profundidade de campo tá desde o cinema mudo. Exato. Mas durante um tempo se perdeu, e esse é um dos filmes que vai resgatar isso. É claro que o John Ford já fazia nos anos 30, Murnau já fazia, mas esse filme também, não só ele, como os italianos todos, né, traziam essa questão porque deixava o filme mais natural. Tanto que o próprio De Sica fala, né, que as inspirações dele estavam no Jean Reno, no Orson Welles e tal. Então, assim, o cara tava de olho no movimento cinematográfico da época. E encaixar esse olhar cinematográfico com um estilo que era o neorrealismo, que daí vai falar sobre essa classe trabalhadora e tal, e, assim, combina muito bem. Então, pra mim, o Ladrões de Bicicleta, ele pega quase que o auge, sabe? O simbolismo maior, porque ele pega a beleza da técnica cinematográfica, né, também, e ele encaixa com aquilo, sem perder as características que o neorrealismo tanto pede, né? Sim. Fate vede. Ammaffede. So bello. Me pare il poliziotto. Oh. Sta fermo, non che mi fai male. Sta fermo. Ai, sta buono che mi svegli la ragazzina. Tá muito cedo pra entrar em polêmica? Só Não, pra vamos saber. lá. Então, agora eu vou falar algo que não é uma visão exatamente minha, eu já vi alguns professores falarem isso. Eu concordo, só que, olha o cúmulo da arrogância. Eu vou tentar ser bem educado pra não parecer arrogante, porque eu vou contrariar ninguém menos, ninguém mais do que o próprio Zavattini, Cesare Zavattini. Você me deu a deixa, Rafael, falando, né, de todas as questões que estavam acontecendo no mundo, e eu acho isso importante. Por quê? Cesare Zavattini vai dizer que o neorrealismo é a antítese da produção hollywoodiana. Isso é bem emblemático, né? Sim. Porque em tese a gente tende a pensar Hollywood como aquele filme final feliz, todo mundo tem que entender a história, e a gente pensa Europa, né? O clichê é pensar que Europa são histórias mais elaborantes, mais sofisticadas, enfim. Aliás, Pedro, só para fazer um parênteses aqui no que você falou, porque tem inclusive uma frase que é dita que o neorrealismo não era apenas um novo estilo cinematográfico, mas uma filosofia moral e ética para libertar o cinema do confinamento do sistema hollywoodiano dos estúdios. Sim, e o Zavattini escreveu isso. Sim. Eu peguei o texto dele pra colocar no meu artigo. O ponto é que eu defendo que os filmes não eram tão diferentes assim do que Hollywood fazia. Uhum. Porque você tá querendo dizer que Hollywood produziu igual a Itália? Então, realmente, se a gente comparar Ladrões de Bicicleta com Mágico de Oz, são bem diferentes. São filmes com duas propostas totalmente diferentes. Mas se a gente pegar os melhores anos de nossas vidas, que tem soldado que volta da guerra e a história toda é contando o relacionamento deles com essa questão de não se encaixar num mundo onde o conflito não existe mais e ele tem que arrumar um jeito de sobreviver. Não são ideias tão distantes assim. O próprio Roma, Cidade Aberta, vamos pegar o Roma então, que é o filme, né, que colocam como grande inauguração. Cara, tem espionagem naquele filme. Sim, o Roma, sim. Cidade Aberta tem a espionagem do padre sendo um agente ali contra o regime que era colocado naquele lugar. Não é tão diferente dos filmes que a Warner fazia na época. Uhum. Né? Então, é claro, eu não tô querendo dizer que o movimento era a mesma coisa. Só que, dependendo da régua que a gente coloca, os filmes não eram tão diferentes assim em termos da história que ia ser contada. É claro que tem uma diferença Ladrões de Bicicleta, porque a gente está trabalhando uma história com uma carga dramática, uma simplicidade muito maior. Mas Hollywood também fazia filmes assim. Não em grande quantidade, não de uma forma tão forte como foi o período do neorrealismo.
Mas essa similaridade entre os filmes existiu sim. Talvez o que tenha acontecido seja que a partir do neorrealismo italiano você teve o surgimento, né, de outros movimentos que se inspiram nele, como a gente pode falar da Nouvelle Vague na França, ou do cinema novo no Brasil, ou do cinema livre na Inglaterra, né, da escola de cinema polonesa e tal, são diversos grupos. A própria nova Hollywood, né? A nova Hollywood, exatamente. Logo depois. Quer dizer, é um movimento que acaba catapultando, na verdade, esse olhar para essa coisa da simplicidade e tal. E aí, pensando aqui no Ladrões de Bicicleta, ele traz algumas coisas interessantes que o neorrealismo puxa mesmo, né? Então, por exemplo, a figura da criança, né, como uma das protagonistas ali e tal, era uma coisa que era bem vista dentro do movimento, porque a criança tinha esse sentido, e aqui no Ladrões de Bicicleta a gente vê isso, né? Ela indicava esse papel de ser uma testemunha das dificuldades do presente, assim. Então é impressionante, por exemplo, aqui a gente vê o tempo todo o Bruno observando o pai. Ele observa o pai, ele realmente é uma testemunha. E aí ele acaba carregando nele essa chave para ser um futuro melhor, né? Então, a presença da criança, ela trazia também esse simbolismo de entender o presente, mas pensar no futuro. E aqui a gente tem isso muito forte, porque uma das coisas que vira e mexe me chamava, assim, o olhar assistindo o filme, era isso, era tipo, nossa, o que o Bruno tá fazendo? O Bruno toda hora, ele fica olhando o pai. O que o pai tá fazendo? O pai arruma o cabelo, ele dá uma arrumadinha no cabelo. O pai corre, ele corre, sabe? E ele sempre um pouquinho mais atrasado, mas uma repetição, sabe? Aquela observação constante, assim. E a trajetória dele é no sentido de, no final, ele acompanha o pai, ele basicamente muda de posição, né? Em um determinado momento, ele acode o pai, né, dentro das possibilidades de uma criança fazer isso, mas ele acode o pai e depois dá a mão como quem, né, assim, tivesse amparando, né, o próprio pai. Então ele tem uma trajetória até de amadurecimento rápido, de amadurecimento acelerado, justamente por conta de todas essas dificuldades, porque daí ele só vai confrontando coisas difíceis, né, assim, o tempo inteiro. Então, e até interessante notar, por exemplo, eu achei interessante a cena que eles acabam chegando naquela sala de uma mulher que é uma espécie de vidente, né, que recebe as pessoas. Muito bom. É o menino que fala, olha, tem uma cadeira vazia, e meio que fura a fila, né, da galera que fica um puto lá, e ele fura a fila pra conversar com ela. Então, assim, eu acho que é um dos momentos, né, em que ele tá tomando as rédeas, sabe? O Bruno tá sendo mais do que simplesmente alguém que tá acompanhando o pai, né? E isso vem numa toada de momentos em que ele vai, né, se choca, ele fica, inclusive, chateado com o pai, porque o pai fica bravo e dá um tapa nele, ele fica decepcionado, enfim, tem uma sequência de coisas até o momento final em que ele meio que puxa o pai e fala, vamos embora, né? Não ele fala literalmente, mas tem esse sentido de falar, vamos embora e tal, e que ajuda muito o olhar do menino, né? Que é um negócio que, assim, eu acho muito louco como que o De Sica, né, olhou pra esse menino e falou assim, é esse, e ele tem tipo carisma, um olhar e uma energia, né? Uma energia de quem que realmente transmite verdade muito grande. É muito difícil conseguir isso de uma criança, né? Sim, essa escolha de usar esse garoto, pra mim, eu relaciono muito diretamente com o mesmo garoto que o Chaplin usou no filme O Garoto, que também no momento que ele é arrancado, né, do vagabundo, do Carlitos, ele também chora, tem uma atuação tão dramática que o cinema de comédia da época não tinha, né? Curiosamente, um dos diretores favoritos do Vittorio De Sica era o Chaplin. Se a gente for parar pra pensar, os filmes possuem uma semelhança muito grande. Existe até uma sequência onde é mostrada a casa do dono da bicicleta, né, do pai com o filho, que lembra um pouco a casa do Chaplin também, visto no O Garoto. Então, é um filme tão rico, quando a gente começa a olhar detalhes, entender do que ele tá falando, dos elementos que ele tá colocando. Pouco se fala, que eu ouço, né, pouca gente falar até sobre o que o filme tem de crítica, porque o filme tem uma sequência muito interessante quando eles estão na igreja, né, que o cara tá desesperado, entra numa igreja, você não pode falar, tem que ficar quieto, mas ele tá desesperado, olhando pra um lado pro outro, xinga, e a igreja não deixa você sair, né, cuida de todo mundo, mas ó, agora você fica aqui dentro, né.
mais ou menos isso, né? De que a religião prendendo uma pessoa e não dando soluções, impedindo do cara de tentar sobreviver. Nem escutando, né? Realmente, você entra aqui, vai ficar aqui. Inclusive tem uma cena em que a gente tem o personagem principal ali, né? Ele tá com o olhar fixo atrás daquele senhor e tal. E aí tem uma hora que chega uma mulher que tá querendo que todo mundo entre lá, porque vai começar a missa e tudo mais. E ela pega o garoto e fala assim pro Bruno, vem, criança vem comigo. E vai empurrando o Bruno assim e ele vai indo. E o pai nem liga pra aquilo, não tá nem prestando atenção e tal. O Bruno que se desvencilha ali vem pra ficar com o pai. Então realmente é interessante assim como você vai vendo essas camadas. Mesmo no começo, né, é muito interessante, porque quando a gente tem, logo ali no começo, aquela coisa da seleção do emprego e tal, e que daí chamam o Hit, alguém vai lá, vai atrás dele, chama ele pra ele ir lá se apresentar, daí tem o lance da bicicleta, né, já começa uma certa confusão por causa disso. Toda aquela cena, até ele conseguir a bicicleta, também é muito emblemática, né? Porque em vários momentos ele se culpa, ele reclama, ele fala dele, ele se sente um incapaz, ele acha que ele é um burro, que ele precisa se matar, que ele não sei o quê. Então, assim, e ao mesmo tempo ele se defende das próprias acusações. Então ele fala, mas se eu também não tivesse feito aquilo, a nossa família não ia comer. E aí a mulher que arranca ali os lençóis e tal, e dá um jeito naquilo. Então ela que resolve aquilo, porque ele, sabe, ele tá sem solução, ele não tá conseguindo pensar direito naquilo. E aí você acaba até justificando justamente o apego dele para com a bicicleta, né? Porque daí ele entende a bicicleta não só como a sua chance para um emprego e consequentemente sair, né, daquela miséria e tudo mais, mas ele enxerga a bicicleta também como um símbolo de redenção para ele mesmo, né? Exatamente. Como eu disse, você tem esses elementos muito bem definidos no filme. Por mais que possa ter esses momentos simples, em outras partes você tem construções escancaradamente que remetem aos filmes de Hollywood, quando um dos personagens tá olhando pela janela e toca aquela música cheia de sentimentalismo. Isso a gente já via em Hollywood. Não era algo natural, existia uma manipulação do drama. Então, por isso que o Ladrões de Bicicleta ele consegue ser tão brilhante. Eu comentei aqui essa questão da religião. É curioso a gente parar pra pensar que Roma Cidade Aberta, por exemplo, o padre é uma figura como um agente político, e aqui a religião assume um outro papel, né? Assume mais de oposição no momento que ele também tá tentando encontrar o ladrão que se escondeu na religião. Mesmo ele sendo, né, o personagem escolhido pelo povo, que é no plano que Rafael comentou, pra mim é a sensação que eu tenho, né? Que ele tá na frente de todo mundo e a gente vê bem, né, os personagens atrás dele, mas como a câmera enquadra ele maior do que os outros personagens e em primeiro plano, a sensação é que dá que ele realmente tá soberano que os outros que estão atrás. Mas eu acho que o filme também tem vários momentos que nos lembra como essa é só uma dentre as milhares de histórias semelhantes que teriam naquele contexto, né? Então, assim, eu acho muito interessante a cena dos lençóis que o Rafa citou. Ele vai penhorar lençol, um negócio até meio bizarro para os dias de hoje, a gente pensar nisso. Impensável, né? Impensável, é. Não, então, impensável, mas faz sentido, tipo, é linho, é um tecido bom e tal. Só que o cara vai lá e sobe um negócio gigante só de lençol. Então você fala, o quanto de gente penhorou lençol, sabe? Pra poder ter algum dinheiro, né? E o quanto eles não precisam daquilo, tipo, né? Não tem falta de lençol, então é justamente por conta de toda a crise e tal. E aí eu acho que da igreja também, né? Tem muitas outras pessoas lá que dependem da comida e que vão receber a comida, pra isso tem que ir pra missa. E tem a cena final também, que é tipo meio que o último mensagem de que eles são mais um numa multidão, né? Que eles se unem à multidão. Eu pensei que a mensagem era chorar em posição fetal. Também, né? Também.
Também. Mas eu até vi uma entrevista do Enzo Staiola, né, o que faz o menino. Ele conta que, tipo, ele foi justamente, eles gravaram aquela cena final no dia de um jogo, justamente pra aproveitar a multidão, porque eles sabiam que ia ter uma multidão de pessoas, né? Então foi realmente uma saída de um jogo, né? Naquela cena, ô Dani, que o garoto vai atravessar e vem um carro e ele para, uma das pessoas que analisam o filme, né, o Mark Cousin, que tem um livro sobre a história do cinema, diz que aquele momento também não foi nada ensaiado, tá? O garoto que ia atravessar e quase que o carro pega ele. E eu fico imaginando, o Vittorio De Sica filmando, falou, poxa, ficou bom o plano, né? Tipo, o garoto quase morre, mas não. O importante é ter a verdade ali. Então, esses detalhes também são lindos. Ou então, tipo, pelo amor de Deus, não desperdice esse filme, né? Filmou, já tá filmado. Isso é uma coisa que o pessoal fala também, que é do movimento neorrealista, né? Que era, às vezes, essa coisa solta do diretor soltar e falar assim, bom, vou captar aqui o que tá acontecendo mesmo, sabe? No dia a dia, as conversas. Os atores tinham muita liberdade para improvisar a conversa também, né? E tal. Então é uma das características. Agora, tem uma coisa interessante aqui, que assim, a gente tava falando sobre esse negócio do lençol, penhorar, e o Dani bem lembrou esse negócio daquela estante gigante que o cara escala pra colocar o lençol lá em cima. É uma coisa que a gente é inimaginável realmente, e que é uma coisa muito interessante porque quando você vai ver o declínio do neorrealismo italiano, é interessante porque quando ele surge como um movimento para reforçar justamente a realidade. Porque as pessoas não se sentiam conectadas com as obras justamente porque não representavam elas estavam saindo de uma guerra, existia muita miséria, muita gente pobre, tinha muito problema ali, né, de alimentação e tal, as estruturas do país, elas estavam com dificuldades. O neorrealismo, ele começa a ter um declínio já pros anos 50 ali e tal, e aí é o inverso, né, as pessoas se cansaram de se ver em tela, elas começam a ter um certo cansaço de, tá bom, eu já entendi a minha realidade aqui, já vi muito isso, agora eu quero um pouco mais de fantasia, eu quero outras coisas, e aí o movimento ele vai perdendo força. Então é interessante da gente ver também como essa história ela é muito cíclica assim, né, você cria um movimento a partir do povo e depois ele automaticamente é ressignificado ou ele perde. Já deu, né? Tipo assim, né? Exatamente. Mas vale a pena a gente lembrar que, por exemplo, o Hétero Escola, que vai vir depois, e Dani, se eu estiver pronunciando errado, pode me corrigir para você poder treinar o seu italiano. Né? Então, o Hétero Escola que vai vir depois, ele vai fazer um filme que eu acho o melhor dele, que é o Nós Que Nos Amávamos Tanto, e vai dedicar a quem o filme? Ao Vittorio De Sica. Sim. Aparece exatamente nos créditos finais lá, dedicado a Vittorio De Sica. O filme também passeia por isso. O filme revisita Ladrões de Bicicleta, né? Então, existe esse declínio, né? Como todo movimento, mas as pessoas envolvidas, elas são cientes do lugar de onde vieram e homenageiam esse movimento a todo momento. Exato. Sim, o próprio o Enzo Staiola, né, o que faz o menino, perguntaram pra ele assim, tipo, uma pergunta até meio boba, eu achei, né? Por que não teve mais neorrealismo italiano? Por que não se faz mais filme desse tipo? Algo nesse sentido. Aí ele falou assim, não, mas pra ter outro, teria que ter outra guerra, outro governo fascista, sabe? Tipo, outra situação parecida. E é exatamente isso, é tudo uma questão de responder ao período e criar as coisas ao período, e é natural, né? E eu gosto muito da cena, inclusive, que acho que eles pegam carona, né, com um cara num caminhão lá, e o cara fala assim, eu não gosto de ir pro cinema de domingo, ele faz um comentário nesse sentido, que domingo ele não gosta de ir ao cinema, porque ele fica triste se ele vai ao cinema. Exato. E aí eu acho que tem duas leituras que dá pra fazer, uma delas é de que este é um filme que é pra deixar as pessoas tristes, porque ele realmente deixa. Tipo, assim, isso é a realidade e ela é triste, mas também pode ser uma mensagem no sentido de que os filmes que tinham, né, na época, ou a qual ele se referia, poderiam ser, inclusive, esses filmes hollywoodianos, ou do telefone branco lá, que os italianos faziam, e que deixava ele triste porque ele não se via, porque era uma realidade que não fazia parte da realidade dele, e etc. Então acho que dá pra ter duas leituras dessa simples fala dele, que eu acho super curiosa, né? Tipo, eu gosto muito quando as pessoas falam de cinema dentro de um filme, assim, dá pra puxar, né, elementos, assim. Essa destruição, essa melancolia, essa tristeza é registrada pela fotografia, né? Se a gente for reparar, 99% dos filmes vão mostrar a Itália destruída, né? Pega a Alemanha ano zero.
pega Humberto D, né? Você tem literalmente prédios destruídos sendo usados como locação. Por que isso era mostrado? Porque o neorrealismo ele vai ter que passear pela pobreza. Não tem como descolar. Por isso que eu brinquei o Viagem à Itália, o Europa 51, porque no primeiro momento que você tem o filme sendo guiado por um protagonista rico ou que não dialoga com a pobreza, não tem como a gente ver o neorrealismo nesses fatos, né, nessas questões, porque você precisa ter desse registro, dessa pobreza. Por isso que eu já ouvi gente que não gosta, mas pô, qual é a graça de você ver a pessoa limpando o prato sujo numa casa pobre? Porque quando você contextualiza, você vê a dor daquele povo, você pensa que, cara, um país que foi praticamente destruído, uma parte, né, do país destruído pela guerra, os filmes eram diferentes, né? Você tem uma carga emocional muito grande. Exato, exatamente. E isso que acho que na verdade é uma das melhores, das coisas mais lindas, né, do cinema como um todo, assim. Eu até entendo algumas pessoas de vez em quando falarem, não, hoje eu quero ver uma coisa pra me tirar da realidade. Ok, mas uma das coisas mais lindas é justamente assim, abriu debate. Eu, pelo menos, vendo tanto Ladrões de Bicicleta quanto outros filmes da mesma época e tal, eu me sinto muito daquele período, sabe, assim, porque, sei lá, é muito, sei lá, eu acho muito bonito, assim, tentar imaginar até, enfim, a vida até de pessoas da nossa família, eventualmente. Ela é muito palpável, né, muito tátil, assim, né? Exatamente, você se sente, sabe, assim, se você tiver realmente investido, você consegue sentir até, sabe, assim, a sujeira do pó das casas, sabe, aquela coisa meio de casa velha, né, assim, então acho que é isso que, na verdade, faz a gente se emocionar, né, com as histórias e tal. É um registro histórico, né, que ele te posiciona justamente dentro daquela história, assim, dentro daquele período histórico. Isso que é muito impressionante. Inclusive, uma coisa que eu tava até pensando foi assim, quando eu fui assistir o filme, me chamou a atenção o título, né, Ladrões de Bicicleta, no plural. Depois eu fui até falar assim, nossa, será que chegou no Brasil assim e tal? Daí fui ver que não, o título é assim, o título italiano é Ladri di Biciclette, que é em plural, já no plural, ladrões, e aí quando você vai caminhando com o filme, você vai caminhando com ele, eu ficava pensando, ué, mas a gente só viu um ladrão até agora, e ele tá procurando um ladrão, será que um ladrão vai roubar do outro ladrão, não sei o que, fiquei nessa pira assim, e aí quando é o próprio personagem que tenta ser um ladrão, cara, eu achei aquilo tão impactante, entendeu? Porque aquele lance de miserável roubando de miserável, pobre roubando de pobre, é uma tristeza enorme isso, entendeu? Tem até uma variação do título em português, porque tem Ladrões de Bicicleta, como é mais famoso, mas teve alguns relançamentos e tal, que ele veio como Ladrões de Bicicletas, que no original é o plural também para bicicleta, né? E eu acho que tem, claro, bicicleta no singular dá uma ideia de bicicleta em geral, né? Mas a ideia do título original seria Ladrões de Bicicletas, é justamente porque o roubo de uma bicicleta gera depois o roubo de outra bicicleta, né? Exato. Então é mais de um ladrão e mais de uma bicicleta, né? Então, enfim, eu acho que é sutil o plural ou não da bicicleta, mas no Ladrões é importante. Então, mas é um sutil que deixa uma pulga atrás da orelha, sabe? Você vai assistir porque você só vê um ali. E aí, ele faz uma brincadeira em alguns momentos ali. É o plot twist, né, do filme. É o plot twist, exatamente. Che? E t'hanno rubato? La bicicletta. La bicicletta. E che vuoi che ti dica, figlio mio? Io posso dire solamente quello che vedo. Ascolta bene. O la trovi subito o non la trovi più. Hai capito? O la trovi subito o non la trovi proprio più. D'accordo? Subito dove? Io non so più. Che vuoi che ti dica? Non so che dite. Vai e cerca di intendermi. O la trovi subito o non la trovi più. Quando ele tá naquele, mais pro final do filme, que ele tá na dúvida e tal, eu acho aquilo tão simbólico, porque ele não precisa falar, você tá vendo a angústia dele, ele senta, levanta, anda pro lado, anda pro outro, olha pro estádio, olha pras bicicletas, olha pra outra bicicleta que tá lá sozinha e tal, e você percebe que ele não tem cacuete nenhum pra ser ladrão, ele vai lá no meio do, sabe, tá saindo uma torcida do estádio, o cara resolve que ele vai roubar a bicicleta na frente de todo mundo, sabe, mas acho que ele resolve fazer isso justamente
por conta da multidão, né? Acho que ele se visualiza entrando no meio da multidão e ninguém conseguindo pegar ele. Eu acho que não, Dan. Eu acho que ele não teve planejamento nenhum, sabe? Eu acho que quando ele viu a multidão indo e todo mundo ia levar a bicicleta, ele falou, é agora ou nunca. Se eu não pegar agora, já era. Não vou ter outra oportunidade de pegar, ainda mais que tem uma ali sozinha. Então, assim, o cara não tinha esse cacuete do ladrão, de como o outro personagem que você vê ele se esgueirando pelos carros e ele vai devagar e não sei o quê, e pega e sai. Mas rolou um golpe lá, né? Porque tinha um cara olhando, e aí na hora que ele vai, o cara meio que dá uma... Mas o que aconteceu? E tenta segurar ele, pra atrasar ele, pra pegar o ladrão. Então é tipo, é um esquema que tem até hoje por aí, né, nas ruas. Tipo, é um olhando, o outro vai lá e pega. Você usou uma palavra, Rafa, muito forte, né? A última chance dele, né? Eu volto de novo nessa tecla, porque é importante, né? Se a gente pega filmes como Star Wars, como até os filmes da Marvel mesmo, eles também vão ensinar sobre alguns valores, né, imutáveis e facilmente compreensíveis, né, que a gente tem de empatia, de ajudar o próximo, de lutar pelo que é certo, né, mas esse filme ele é tão importante porque ele, além de trazer todas aquelas características que nós já comentamos, ele vai trabalhar essa questão do pobre de não ter escolha de uma forma tão bonita. Exato. Que essa cena pra mim é uma das coisas mais bonitas que o cinema já viu, né? Porque a gente entende que o personagem já tentou de tudo. Até em alguns momentos, não sei se vocês têm essa impressão, ele começa a ficar mais agressivo com o filho, né? Ele começa a descontar nele a frustração que ele estava sentindo no dia, que é mais ou menos o que os pobres passam, né? Porque que muitas das vezes um cara que não tem condição nenhuma vai às vezes num podrão, né? Não sei se vocês chamam podrão aí, mas aqui a gente chama de podrão. Lanchonete de rua, e às vezes é muito ignorante com outro pobre, porque muitas das vezes é isso, você tá tão cansado, tá tão estressado, e eu não estou falando que isso é certo, mas você desconta na primeira pessoa fraca que você encontra. Naquela frase, né? O sonho do oprimido é ser opressor. Eu acho que o filme conta disso de uma forma tão bonita. E nesse jogo de corte que você citou, Rafael, é um momento que a gente vai entendendo porque o filme é ladrões de bicicleta, no plural, né? Exato. O filme é colocado no plural. E a carga emocional, quando corta pro filho, então também vai... Nossa, cara, é só de falar o filme já dá vontade de me jogar pela janela. Falar, minha vida é horrível. Então, nossa, cara, é muito bonito, é uma coisa linda. Mas é essa carga emocional que eu acho que é uma coisa que a gente vai ver. E quem for se debruçar em mais filmes do neorrealismo italiano e tal, vai observar muito isso, né? Essa coisa muito, como a gente falou aqui, muito tátil, muito próxima, você sente ali, né, o que era aquilo no dia a dia. E aí você descola um pouco daquela imagem que talvez fosse a imagem mais forte do momento, que era a galera que tava tomando as decisões, a galera que tava na linha de frente, na guerra e tal, ou os caras que estavam, sabe, nas suas casas ali e tal, sabe, decidindo o que ia ser daquele país e tal. Não, aqui a gente vai ver a classe, justamente a classe trabalhadora, a galera que sofre quando um país entra em guerra e direciona todo o seu arsenal, toda a sua economia e tal para esse movimento. Então você vê realmente esse peso. E aí quem sofre é a galera que tá ali na ponta, né, no final da linha mesmo. O cara que é trabalhador, que tá correndo, precisa de uma bicicleta para conseguir pregar cartazes pela cidade e sabe, então tudo isso que vai tornando tudo mais angustiante, assim, né? E que arranca questões materiais, tipo, arranca comida das pessoas, tira, né, enfim, as coisas das pessoas e a infância, né? Eu tenho uma cena que eu acho muito rápida e muito bonita no filme, dentre as muitas, que é quando ele dá uma bebida pro filho, que eles vão no restaurante, ele resolve que ele vai no restaurante pra dar uma animada, sei lá, e aí ele tem dois momentos, assim, tem um que ele dá a bebida pro filho e o menino dá um sorrisinho meio do tipo, não era isso que eu queria, sabe? Eu só queria ser uma criança. Sim. E você tá me fazendo beber uma bebida alcoólica. Ele dá um sorriso meio tipo assim, quase que entendendo o que o pai quer fazer, mas, né, não era bem aquilo. E tem também uma família rica comendo, né? Comendo coisa cara e tal. E aí ele olha pra menina e daí o pai dele fala assim, né? O Antônio fala, pra gente comer isso aí, a gente teria que ganhar 1 milhão por mês, né? Que seria uma grana boa lá em liras, né?
italianas. E aquilo é justamente, tipo, ele também, o menino mostra uma tristeza, mostra uma... Ele chega a soltar o sanduíche, né? É, tipo, um desolamento do tipo assim, eu nunca vou ter esse dinheiro, a gente nunca vai ganhar isso, né? Mas ele mostra toda a finança, é meio bizarro isso, mas assim, é isso, assim, é tipo, ele é totalmente sem esperanças, né? Assim, o filme estamos sem esperança. Eu sinto que ele é um filme que é pra mostrar que as pessoas estavam desesperançosas naquele momento, entendeu? É até um sentimento ambíguo, né, a cena, porque ao mesmo tempo que o pai quer agradar, o pai também tá dizendo, garoto, chegou o momento de crescer. Né? Isso. E dialoga muito com o que a gente tá vivendo. Eu não quero datar o podcast, né? Mas, cara, eu revi o filme esse ano e eu resisti a assistir o filme, né? A última vez que eu tinha visto esse filme foi em 2009, quando eu tava lá estudando cinema. Depois eu nunca mais consegui rever. Eu não tô querendo bancar o intelectual, contar uma história toda dramática. Realmente, é um filme que eu sentia dificuldade em assistir, né? Porque, cara, esse momento lembra um pouco, às vezes, que eu passava com meu pai, cara. A gente, quando sobrava um dinheiro um pouquinho, nosso programa era cinema e McDonald's, né? Porque quando o pobre tem um pouco mais de dinheiro, a primeira coisa é comer melhor, né? Então, cara, esse momento mexe muito comigo, né? Porque a gente lembra um pouco da nossa infância, né? Como a gente já não quis ter algo melhor, algo de mais qualidade, né? Então, é uma das melhores cenas do filme também, porque ela é muito ambígua, mas ao mesmo tempo que ela mostra coisas diferentes, ela vai dialogar muito com a nossa realidade. Exatamente. Sim, por isso que eu falei da questão do roubar a infância, né? Eu acho que é uma característica muito forte da pobreza como um todo, né, em todos os lugares, né, mas aqui a gente tá vendo na realidade da Itália isso, tipo, você tá pra agradar o menino, você rouba a infância dele e, né, tipo, tira essa possibilidade da infância e coloca já ele com questões que ele não deveria cuidar, e isso é uma realidade que a gente vê em tudo que é lugar, né, o cara de 12 anos tendo que se preocupar em botar comida em casa, gente de 14 anos, enfim, que às vezes tem que ter preocupações que no mundo ideal não deveriam ter, né, infelizmente. E isso eu acho que o filme mostra de uma maneira muito ambígua, mas eu acho que ela é mais pra desesperançosa conforme ela vai pro final do filme. Isso aí. Até o próprio roubo, né, Daniel? Porque, porra, às vezes a gente criminaliza tanto, às vezes um cara que roubou uma maçã, ou roubou, sei lá, comida, sabe? Eu vou ser sincero, cara, como é que a gente vai criminalizar pessoas assim? Não tô dizendo que é certo, não tô querendo defender o roubo, cara, mas é muito fácil a gente dizer pra essas pessoas quando a gente tem, nem precisa ser rico, basta ter uma comida, a geladeira cheia e conseguir ver um filme no final de semana. Como a gente vai julgar essas pessoas? Como a gente vai falar do alto da nossa arrogância, sabe? Sim. Então esse filme acho que traz muito dessa mensagem. O que você faria se você estivesse na figura daquele homem, né, com filhos pra criar? O primeiro trabalho que conseguiu perdeu uma bicicleta, né? Então é uma grande lição também. Exato. E ainda é razoável a gente pensar que o cara deixa o Antônio Ney embora no final, né? Ou seja, ele é meio que humilhado, né? As pessoas batem nele, ladrão e tal. Mas é exatamente o que o Antônio fez, né? Com o outro, com o tal ladrão da bicicleta. Ele também, desiste. Ele vai atrás, desiste porque ele não ia conseguir. Mas eu acho que, assim, ele já tava sendo humilhado, né? Assim, de todo mundo meio que linchando ele naquele momento. Mas o quão seria possível que ele fosse ainda mais humilhado se o cara resolvesse, sei lá, levar ele pra polícia, chamar a polícia. Ser preso, né? Ser preso por roubar um negócio que já recuperaram e que numa situação complicada, que é, infelizmente, o que acontece com muita gente. Tanto que você falou que o final é triste, nossa, é triste, o filme é triste, mas esse final eu fiquei, ufa, ele não foi preso, deu vontade de pular, dar um soco no ar, a lá Pelé, sabe, na Copa de 70. Falei, cara, pelo menos isso, exatamente, né? Me dá um pouco de alegria. Exatamente. É bem exatamente. Isso. Mas eu acho que é a mesma reação, o pessoal tem a mesma reação com ele como ele teve com o ladrão, porque inclusive na cena, quando o policial vira pra ele e pergunta, e aí, você vai querer fazer, né, vai querer ir lá na delegacia e tal,
tal, quando o ladrão lá já se recuperou daquele ataque que ele teve e tudo mais, ele simplesmente diz isso, ele sai, vai embora e pronto, porque ele percebe que, cara, é uma situação que ninguém ali tá ganhando, entendeu? Então, é isso, é desesperançoso mesmo, e é um filme incrível que retrata justamente isso tudo que a gente falou do neorrealismo italiano. Então, só pra finalizar aqui, né, o nosso papo, vale lembrar que nós temos, né, esse festival de 125 anos de cinema dentro do Telecine. Então, para você que gosta dessas mostras, desses movimentos, né, que tomaram conta do cinema durante tanto tempo, que a gente pode estudar, lá dentro dessa Cinelist que o Telecine fez, você vai encontrar outras coisas, né, como a Era de Ouro de Hollywood. Então você vai poder ver Casablanca, Cidadão Kane, Cantando na Chuva, e O Vento Levou, Mágico de Oz. Você vai poder ver também os filmes do Kubrick, tem muita coisa boa lá também. A trilogia do Poderoso Chefão, tem muita coisa boa, Spike Lee e tal. É entrar lá e se debulhar com tanta coisa boa que tem lá, inclusive pra conseguir estudar, né? Então, vale lembrar que se você acessar o Telecine através do link que tem aqui no post desse podcast, você ganha 30 dias de graça de Telecine. Dá tempo de ver muita coisa. De graça. Zero reais. E você pode ir lá e assistir filmes de vários desses movimentos que surgiram, né? E o mais importante, Rafa, feito através de uma curadoria. Exato. Né? Como eu disse antes, se você for pegar o neorrealismo, tem filme que as pessoas dizem que são do neorrealismo, mas não são. Vão mostrar visões diferentes que não pertencem ao movimento. Então, como o Rafael bem disse, são filmes selecionados. Então você vai conseguir ter uma compreensão melhor do que foi cada movimento, período histórico, enfim. Exatamente. E dentro dos filmes do neorrealismo, você tem ainda o Alemanhano Zero, o Paisá, Roma Cidade Aberta, só pra citar alguns que são, tipo, maravilhosos e que casam com Ladrões de Bicicleta. Então dá pra você ver todos eles e fazer o seu próprio estudo, ou que seja só pra, enfim, não precisa necessariamente estudar, né, mas ver pra conhecer os clássicos, e até tem um ponto de vista histórico, né, que a gente comentou aqui, né, então às vezes se você não tá tão preocupado com a questão do cinema, da questão da história do cinema, você pode estar querendo ver como era a Itália naquela época, como as pessoas viviam, conectar com o momento histórico que a gente vive hoje, ou com outros momentos que você já estudou, né, então é muito interessante também isso, assim, e é aquilo que tem o mote do Telecine, o filme é só o começo, né, você consegue puxar muita coisa a partir daí. Inclusive quem quiser dá até pra comparar os movimentos, né, porque você pode ir lá ver neorrealismo italiano, depois Você vai ver western, vai ver cinema novo, vai ver novela vague, para você ir comparando esses movimentos, inclusive para entender realmente, né, como que o cinema foi se construindo até hoje. Isso que é o mais legal. Pedrão, queria agradecer sua presença aqui com a gente nesse podcast especial, né? Não poderia ter pessoa melhor para vir aqui bater esse papo com a gente. Então, muito obrigado e deixa o convite, né? Quem quiser ler seu artigo, quem quiser consumir um pouco mais aí de conteúdo dessa qualidade aí, onde que te encontra? Então, quem gosta dessas questões, não só sobre o neorrealismo, sobre cinema ou a história do cinema, pode passar lá no canal Claquest, tem uma parte sobre artigos. Eu tô escrevendo muita coisa sobre os mitos da história, né? Um foi o neorrealismo, né? Da gente questionando essa questão de inovação e de coisas que nós já falamos aqui no podcast. Tem ponto sobre Orson Welles, que foi o meu primeiro, né, artigo, falando que o Orson Welles não inventou nada. Então, já que tá aqui, procura o filme Cidadão Kane e vai lá ler o artigo que você vai entender melhor, tá? De qualquer forma, o link, todas essas coisas, acredito que vão estar na postagem, tá? Então, obrigado, Rafa, obrigado, Dani. É sempre um prazer vir aqui falar com vocês, porque vocês são as pessoas mais simpáticas dessa podosfera. Valeu, Pedrão. Dani, obrigado também por mais um episódio, dessa vez um episódio ultracultural ainda. Maravilhoso, sensacional, e obrigado pra todo mundo, brigadão pro Pedro, e assistam Ladrões de Bicicleta, assistam clássicos e até a próxima. É isso aí. O podcast Cinemação especial fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado por Domênica Mendes.